Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional diante do Senhor. Querido, hoje é o nosso 10º dia de jejum e hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, hoje dia 10 de abril. Domingo agora é o domingo de Páscoa. E esse dia é muito importante para os cristãos, a sexta-feira da Paixão, porque foi o dia que o nosso Senhor Jesus, Ele demonstrou a tua paixão, o teu amor por nós, morrendo lá naquela cruz no nosso lugar, como nosso substituto. E Deus, querido, tem uma palavra para o nosso coração no dia de hoje. A mensagem de hoje, o tema de hoje é a mensagem da cruz. Eu vou ler para vocês aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Romanos. E o versículo 16 diz assim: Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também os gentios. Porque a justiça de Deus se revela através do Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Querido, esse texto que nós acabamos de ler foi o apóstolo Paulo quem escreveu, e ele fala sobre o Evangelho. Ele disse que ele não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Porque Paulo, ele pregava o Evangelho, ele disse que ele foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ele foi separado para pregar o Evangelho. O Evangelho fala de quem, querido? O Evangelho fala do amor de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, morrendo no nosso lugar lá na cruz. Certa vez, querido, Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno, ele chegou até os seus discípulos e ele perguntou: o que as pessoas dizem sobre mim? Quem eu sou para os povos, para as multidões? E de repente Pedro disse: olha, eles dizem que você é Elias, veio na unção de Elias, ou João Batista, ou eles dizem que você é um profeta, um mensageiro de Deus. E de repente Jesus virou para os discípulos: e para você? Quem eu sou para vocês? De repente todos ficaram quietos e Pedro teve uma revelação e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus falou assim: Simão Barjonas, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, naquele momento, Jesus disse que Ele era o Cristo, Ele era o Senhor, Ele era o Salvador. Então, querido, eu gostaria de dizer para você, falar nessa mensagem, a mensagem da cruz, sobre o que é o Evangelho. O Evangelho fala sobre Jesus, querido. E quem é Jesus? Jesus, querido, ele não é um mero ser humano como nós, mas Jesus é o Deus poderoso que encheu o universo com as suas maravilhas. Jesus, querido, ele é o Criador que projetou as milhares de partes de nosso corpo, que colocou sabedoria em nossa mente. Por meio dele, de Jesus, todas as coisas vieram a existir. Jesus, querido, ele é o soberano que possui todo o poder, todo o conhecimento e que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é o santo a quem o pecado é totalmente estranho. Jesus, querido, é aquele que era rico em glória, majestade, honra e tudo que é desejável por toda a eternidade. A palavra do Senhor diz que os anjos encobrem o seu rosto na presença dele. A palavra diz que Jesus segura as águas na palma das suas mãos. Ele mede a terra com suas mãos. Ele calcula o pó da terra em uma medida. Ele é aquele que pesa as montanhas. E nós não merecemos que Ele se interesse por nós. E talvez você diz: mas o que Jesus fez? O Evangelho diz, querido, que Ele nos amou sem motivo,
e com perfeito conhecimento de tudo aquilo que nós faríamos e seríamos. Jesus deixou, querido, as glórias do céu, onde ele era objeto de louvor dos anjos, para nascer no mau cheiro de uma estrebaria. Descendo ali para o estrume e a lama da raça humana, Jesus suportou todos os tipos de abusos das pessoas. Imagina, querido, o Filho de Deus permitindo que os homens cobrissem o seu rosto com guspe imundo. Pensa, querido, nele se tornando canção de bêbados. Jesus sofreu como ninguém jamais sofreu. Isaías disse que ele foi ferido, moído e transpassado. Bateram nele até que as suas costas ficaram como um campo arado e o seu rosto não era mais reconhecível. Os seus torturadores, querido, arrancaram a barba do seu rosto e todos os seus ossos foram sacudidos. Querido, mas tudo isso não foi nada comparado ao que significou para Jesus, o Filho de Deus, ser abandonado pelo Pai Celestial. Quando Jesus estava ali na cruz, ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Quando ele orou, foi como se os céus tivessem mortos, de uma maneira que nós provavelmente nunca entenderemos. Querido, Deus colocou o débito de nossos pecados sobre o seu Filho amado ali na cruz. E depois o Senhor derramou a torrente da sua ira, até que o Senhor Jesus tivesse pago totalmente o débito dos nossos pecados. Jesus morreu como um substituto, pagando a penalidade de pecados que outros cometeram e não esperando nada em troca. Foi naquela rude cruz, querido, que aquele que era o melhor foi morto, tomando o lugar de um mundo de pecadores perdido. Querido, para quem Jesus fez isso? Ele fez por nós. Nós éramos pecadores ímpios, miseráveis, ingratos, vermes, sem merecimento algum. Nós estávamos perdidos, sem podermos nos ajudar a nós mesmos, sem esperança. Nós merecíamos apenas o inferno. Nada havia de louvável em nós. Nós não queríamos ter nada a ver com o Senhor Jesus. Nós não queríamos um irmão mais velho, celestial, governando a nossa vida. Na melhor das hipóteses, a nossa justiça, querido, era como trapos da imundícia, diz a palavra. E na pior das hipóteses, fomos capazes de matar nosso próprio Deus. O profeta estava certo quando disse que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e corrupto. Ninguém conhece a profundeza da sua própria depravação. Querido, aqui eu devo fazer uma pausa e distinguir entre a maneira como nos vemos a nós mesmos e a maneira como Deus nos vê. Muitas pessoas têm sim um temperamento calmo e gentil. Tem muitas pessoas que são bons vizinhos e frequentam a igreja com regularidade. Tem pessoas que acodem os pobres, os enfermos, os aleijados. Você conhece pessoas assim? Talvez que você pode ser até mesmo uma delas. Um cidadão decente, respeitador das leis, simpático e respeitável. Mas nós não devemos, querido, jamais nos esquecer que o padrão de Deus é a perfeição e todos nós ficamos longe desse padrão. A Bíblia diz que não existe nenhum entre nós que não peque. Nenhum de nós gostaria que os nossos pensamentos fossem tornados públicos. Mesmo, querido, que nós não tenhamos desobedecido a todos os 10 mandamentos, nós somos capazes de fazer isso. O que somos, querido, é algo muito pior do que qualquer coisa que nós temos feito. Alguns podem ser melhores que outros, mas Deus nos vê a todos como pecadores desesperados, correndo perigo e precisando urgentemente de salvação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos guiados pelo diabo, éramos filhos da desobediência, vivendo para satisfazer o desejo da nossa carne, da nossa mente.
Por natureza, nós éramos filhos da ira, sem Cristo, sem Deus e sem esperança neste mundo. Querido, nós somos o tipo de pessoa por quem Cristo morreu. E o que torna tudo ainda mais notável é que somos tão insignificantes. Quase, querido, nós não podemos ser vistos quando olhados de um avião de uma altura de 3.000 metros. Agora imagina só quão pequeno nós parecemos, Deus olhando lá do céu, distante, uma distância de 1 bilhão de anos de luz de nós. E mesmo assim a palavra de Deus diz, querido, que Ele nos amou. Querido, ninguém consegue apreciar o amor, a graça de Cristo, até que nós venhamos até a cruz de Jesus e dizemos: Senhor, eu fiz isso para Ti, e o Senhor fez isso por mim. O Senhor me salvou, o Senhor morreu no meu lugar. E a última coisa para concluir a mensagem de hoje é o que nós devemos fazer diante disso, querido, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Qual deve ser a nossa resposta a Deus dando o seu Filho por nós? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida de seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta que Deus quer de nós é a fé. É a fé, é acreditar que Jesus Cristo morreu em nosso lugar naquela cruz. Aqui Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, querido. O Evangelho, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para a salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. E Paulo diz assim que a justiça de Deus se revela através da morte de Jesus na cruz. O justo viverá pela fé. Então, querido, talvez você fale: mas pastor, eu não estou entendendo, o que eu tenho que fazer para me apropriar do sacrifício de Jesus na cruz por mim, para me ser salvo? Lê comigo Romanos 10, versículo 8. Porém está escrito: a palavra de Deus está perto de você, que é a palavra do Evangelho, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, querido, você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, e se em teu coração você crer que Deus ressuscitou Ele dos mortos, você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para ser justificado diante de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a palavra diz que todo aquele que crê não será envergonhado, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Amém, querido? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua mensagem de hoje, a mensagem da cruz. Hoje é sexta-feira da paixão, nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E nessa manhã, meu Pai, de sexta-feira, nós aprendemos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho fala de Jesus. Quem é Jesus? Nós descobrimos que Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Santo, é aquele que veio para morrer em nosso lugar. Nós aprendemos o que Ele fez. Ele desceu do céu até os homens, foi humilhado pelos homens, mas morreu como nosso substituto. E nós aprendemos também para quem Jesus fez o sacrifício. Ele fez por nós que éramos ímpios, miseráveis, ingratos, nós não merecíamos o céu, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E o Senhor morreu para nos redimir, para nos libertar do nosso pecado. E nós aprendemos também, meu Pai, que nós fazemos, que devemos fazer diante disso. Nós devemos entregar nossa vida a Jesus e crer que somente através dele nós podemos subir ao céu. Somente através do sacrifício de Jesus nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Querido, entregue a sua vida a Jesus. Hoje é sexta-feira da paixão. Lembre que Jesus morreu naquela cruz, não porque ele te odiava, mas porque ele te amava. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por todos nós. Então vamos crer em Jesus, vamos entregar nossa vida a Jesus e vamos confiar nele durante essa pandemia, que é Ele que nos guarda, nos salva. E se porventura nós morrermos, quando nós fecharmos nossos olhos, Jesus nos garantiu a vida eterna. Nós estaremos junto com Ele eternamente. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus permitir.